Olá, estamos aqui com o Pai Cadu, de Oxaguian, Ati e Leguá, para conversar sobre Ifá. Pai Cadu, o que é o Ifá? Ifá é um oráculo sagrado. Um oráculo sagrado que contém em si toda a filosofia de um mundo estipulada ou trazida através das tradições Nagô e Yorubá. E como o senhor conheceu o Ifá? Eu conheci Ifá tem mais ou menos 13 anos. Foi através de um amigo que na época queria me seduzir sobre esse culto e eu era muito resistente a isso, porque a Umbanda e o Candomblé já me tomavam um tempo suficiente. Além do mais, eu não acreditava que uma coisa nova na minha concepção na época pudesse me acrescentar muita coisa. Fazia parte de uma certa prepotência de achar que eu já tinha um conhecimento necessário sobre as coisas que na verdade eu não tinha. E o que mudou na sua vida pessoal? Muita coisa mudou, Juliana. A minha vida pessoal se transformou a partir de Ifá. Porque Ifá lhe permite conhecer quem é você. Quais são as suas limitações? Quais são as suas perspectivas? O que você deve ou não deve fazer na sua vida para encontrar, seja sucesso, seja seu desenvolvimento pessoal, e o que você deve evitar para que você não perca coisas, para que você não se perca na vida, vamos dizer assim. E na vida religiosa, o que mudou, Pai Cadu? Na vida religiosa, Ifá me trouxe uma outra dimensão do que é a religiosidade. Na verdade, a gente pratica muito pouco. Tem grandes discursos a respeito de religião. Ifá me colocou no olho do furacão. Me mostrou o que seria uma vida sacerdotal. Me mostrou o que é você se dedicar a orixá, se dedicar a um culto religioso. E Ifá trouxe novas perspectivas de vida religiosa, dando ao meu sacerdócio um impulso impressionante. E dentro de Ifá, quem é Orúmila? Orúmila é o principal orixá desse sistema. Orúmila é a testemunha de Olodumaré, é a testemunha de Deus. Foi aquele que testemunhou tudo o que foi criado. Então, Orúmila é o sacerdote mor do oráculo de Ifá. É ele quem revela o destino dos orixás e dos seres humanos. E como é a iniciação em Ifá, Pai Cadu? O que vocês chamam, de mão de Orúmila? Bom, na verdade, o oráculo de Ifá, ele é composto por 256 otus. Cada otu revela um destino. São 16 otus principais que, associados entre si, geram 240 homo-otus, filhos de otus, que são os otus secundários. Então, gerando um universo de 256 otus e cada um com vários caminhos. Então, o Tratado de Ifá, que é o tratado que revela tudo isso, mostra a grande complexidade e amplitude dos significados que ele traz. Só para comparar, a nossa sociedade ocidental sempre se concentrou muito na astrologia. E quando nós falamos de astrologia, nós falamos de 12 signos. Aí você fala de 12 signos, os ascendentes e signo lunar, inserções planetárias. Quando a gente fala do oráculo de Ifá, nós ampliamos isso para 256 signos. É um universo muito mais amplo. E toda vez que você vai saber qual é o seu signo, acompanha ele um primeiro testemunho e um segundo testemunho. Então, não existe ninguém igual a ninguém. A variabilidade é imensa. A astrologia, por exemplo, que eu peguei como exemplo, se você nasce na mesma maternidade
em uma fração aí de meia hora, uma hora, com outros bebês no mesmo local, isso significa dizer que todos são iguais, que todos terão o mesmo céu, o mesmo signo solar, o mesmo ascendente, o mesmo signo lunar, as mesmas influências planetárias, porque o que é o signo, o conjunto desses signos, serão o retrato do céu no momento em que você nasceu. Em Ifá não existe essa possibilidade. Ninguém é igual a ninguém. Por quê? A variabilidade é imensa e a possibilidade de você trazer confluências desses odus é muito maior. Tanto que Ifá foi considerado pela Unesco, órgão da ONU, como o oráculo mais fidedigno do planeta. E quais são as etapas de iniciação? A iniciação de Monte Orúmila, eu gosto mais de usar o nome consagração. Porque quando você pega a chamada Monte Orúmila, é um processo ritual que envolve 3 dias. Existe um primeiro dia, onde Orúmila vai ser alimentado, vai comer, Existem os sacrifícios que são feitos a Orúmila, aos guerreiros que são guardiões de Orúmila. Esses guerreiros são Exu, Ogum, Oxóssi e Osso, que é o orixá do equilíbrio, Então, isso tudo acontece nesse primeiro dia. No segundo dia, é um dia de descanso. Você não vai nem à casa de Ifá. Você pode cumprir isso no seu trabalho, na sua casa, desde que você esteja ali sabendo, concentrado, que você está num processo ritual. O terceiro dia é o dia da revelação. É quando Orúmila estará preparada para revelar o seu destino e revelar o seu orixá. Então você passa por essa consagração e no terceiro dia você vai descobrir qual é o seu odor de destino, que vai representar quem é você, o que você veio fazer nessa terra, quais são as suas habilidades, quais são as suas limitações, o que é positivo para você realizar, o que é negativo para você realizar. E ali você fica sabendo finalmente quem você é. É nesse momento também revelado o seu orixá. Veja bem, durante muitos anos, os pais de santos sempre jogaram búzios para saber qual é o orixá daquela pessoa. Não que isso seja totalmente um erro, porque era a possibilidade que nós tínhamos. Eu acho que o orixá, ele se compadece das limitações humanas e dá ao sacerdote aquilo que ele precisa ter. E durante muitos anos, Ifá não chegou ao Brasil. Era extremamente localizado nas grandes casas, um babalaô, como foi o caso de Bambuxã do Ticô, como foi o caso de Babacicá, entre outros nomes renomados que estiveram nas grandes matrizes religiosas da Bahia, como Ilha-Chapão-Forujá, o Engenho Velho ou o Cantuá. Mas eles sozinhos não tinham como iniciar um corpo sacerdotal de babalaôs. Então, o desenvolvimento do Meridim Ogum, que é um jogo de búzios, que se jogam com 16 búzios, a palavra Meridim Ogum é 16, foi essencial durante muito tempo para que os sacerdotes pudessem revelar o orixá da pessoa. É claro que, a partir do momento que Ifá se torna uma grande realidade e que você assume o conhecimento de que Orúmila é o único orixá que tem a competência de revelar o seu orixá, porque ele é o testemunho da criação. Olha, como é que acontece esse momento mágico? No momento em que acontece a sua fecundação, no momento em que o gameta da sua mãe, o gameta do seu pai se une para formar esse corpo que vai ser o ser humano que você é nesse exato momento que a essência do orixá,
que você escolheu e que te escolheu também, desce com você à Terra. Isso não tem nada a ver com a data de nascimento da pessoa, por exemplo, porque você existe antes de nascer. E os 9 meses que você é formado no útero materno, já existe uma alma, já existe um espírito, já existe um orixá, que desceu com o seu destino sobre você na sua formação. Então não há conta matemática que possa possibilitar esse resultado. O que há na realidade é que Orunmila testemunhou esse momento. E por ter testemunhado esse momento, é o único capaz de revelá-lo com 100% de assertividade. Então é nesse momento que você recebe a mão de Orunmila que o seu destino vai ser revelado, que o seu orixá vai ser revelado. Isso é fundamental na sua vida toda, independente da religião que você vai seguir. Ifá é um princípio filosófico. É uma força de existência. Uma força de resistência pessoal também. É Ifá que vai trazer a compreensão sobre a sua vida. E isso independe da sua iniciação nesse ou naquele orixá. É importante dizer que o processo iniciático em orixá é um grande complemento, é uma grande soma. É a maneira de você se tornar inteiro com o seu destino e com a sua própria essência. Entretanto, a sua essência precede a isso. E qual é a relação de Ifá com o candomblé? Quando escuto essa pergunta, eu me lembro de como eu pensava. Né? Eu achava que Ifá era uma coisa nova que estava entrando aqui no Brasil e que estava disposto a tumultuar as relações rituais e tradicionais de uma ancestralidade do candomblé que está aqui há mais de 300 anos. Parece uma forma meio tacanha de ver as coisas, né? Meio limitada de ver as coisas. Na verdade, eu não conhecia Ifá. E você sabe muito bem que o desconhecimento gera o preconceito. E o preconceito gera a intolerância. Então, como eu não conhecia, eu rejeitava essa inovação. Eu achava que o candomblé tinha ido muito bem graças a orixás, independente de Ifá. Só que eu estava redondamente enganado. A minha limitação de visão não me permitia ver que esse princípio filosófico ele era fundamental e que todas as lendas, todos os mitos que falam de orixá falam da relação que os orixás têm com o próprio oráculo. Tudo aquilo que os orixás são ou vieram fazer nesse mundo está registrado no oráculo de Ifá. Está lá, é textualmente colocado no Tratado de Ifá. Compreender isso é entender o seu próprio orixá e entender a sua própria vida. Então, eu passei a perceber que Ifá e o candomblé se somam de uma forma tão grande que ele traz ao candomblé uma nova dimensão de religiosidade, de vida e de percepção das coisas. Ifá só veio somar com o candomblé. E o que Ifá, pensando nessa somatória, né, o que ele vem para acrescentar ao candomblé? Ele acrescenta ao candomblé o conhecimento profundo do ser humano. Você, como sacerdote do candomblé, é uma pessoa que vai se relacionar com pessoas. Vai ser responsável pela vida espiritual de pessoas. Então, por exemplo, você, Juliana, vai na minha casa, vai ver a minha filha de santo. Eu preciso saber quem a Juliana é. Eu preciso saber qual é a missão que o Olorum deu a Juliana para a Juliana vir viver neste nosso planeta. Eu preciso saber qual é a essência divina
que a Juliana traz dentro dela. Eu não tenho como ajudar a Juliana a crescer, a se desenvolver, se eu não sei essas coisas. E é exatamente isso que Ifá me revela. Quem é a Juliana? Qual é a sua essência divina? Qual é a sua missão nesse planeta? Ao me revelar isso, e ao me dizer as coisas que a Juliana deve e não deve fazer para se desenvolver, ao me dizer também quais são as características profundas da Juliana, Ifá me coloca numa situação sacerdotal extremamente confortável. Eu sei quem é você, agora eu posso te ajudar. A gente já falou do candomblé, e aí com a Umbanda. Qual é a relação de Ifá com a Umbanda? Nós não podemos nos esquecer que tanto o candomblé quanto a Umbanda são religiões baseadas no culto à ancestralidade. É claro que no candomblé você tem essa dimensão das divindades, enquanto que na Umbanda você tem a concentração de uma ancestralidade humana concentrada nessas entidades que são espíritos desencarnados, que estão aqui nos ajudando, nos guiando, nos trazendo informações, nos mostrando caminhos de vida. Então Ifá se torna fundamental, porque Ifá revela a todo momento a relação do ser humano com a sua própria ancestralidade. Há odus dentro de Ifá que são especificamente direcionados para esses espíritos, mostrando a importância que os nossos ancestrais têm na condução da nossa vida humana. Então, a Umbanda também encontra em Ifá um apoio extremamente confortável para que ela possa realizar a sua missão. Para você, quem é Evandro Oturairá? Evandro Oturairá. Evandro Oturairá foi uma pessoa impressionante que aconteceu na minha vida, sabia? Impressionante que quando eu o conheci, eu não dava absolutamente nada para ele. É aquela coisa que faz parte da pretensão que a gente tem. A gente acha que é dono da verdade, a gente acha que conhece tudo. Como é que esse sujeito vai me dizer alguma coisa? E o nosso primeiro contato foi impressionante, porque eu comecei a esquentar ele num almoço, né, onde algumas questões foram deixadas vindas e eu lançava pergunta. E ao invés de me dizer que eu estava errado naquilo que eu estava pensando, ele dizia, não, você está certo, mas você precisa enxergar isso também por essa perspectiva assim. E eu comecei a perceber que eu estava diante de uma pessoa que tinha um conhecimento soberbo e diante de uma pessoa única, porque tinha a humildade de não te confrontar. A mesma humildade que não estava tendo, né, ao confrontá-lo. E ele baixou a minha crista rapidinho, sabe? E aí eu comecei a olhar para aquela pessoa e comecei a ver que aquela pessoa tinha a possibilidade de me trazer um mundo novo. E o nosso relacionamento nesses 12 anos, em momento nenhum eu me decepcionei com isso. Porque eu vi ao longo desse tempo esse ser humano ímpar, de uma honestidade, de uma dignidade imensa, e de uma capacidade de doação e de dedicação ao problema dos outros imensurável. Eu vi esse homem crescer ao patamar que lhe é completamente merecido, porque são dias, meses e anos de estudo, de dedicação, de aprofundamento. Eu nunca ouvi um não da palavra de Evandro Oturairá. Por mais que muitas vezes ele me puxasse a orelha, por mais que muitas vezes ele me mostrasse o quão eu estava equivocado, mas ele sempre tem um jeito bastante delicado e bastante respeitador de dizer as coisas que ele tem a dizer. Então, Evandro Oturairá é um grande sacerdote, um Oluo Voadil de Ifá, que veio ao mundo com uma missão. E eu acredito plenamente que ele tem cumprido essa missão, que é
a de levar Ifá aos 4 cantos desse país, e quem sabe, aos 4 cantos desse planeta. E o que é o Ifá Nelore? Ifá Nelore, eu diria para você que Ifá Nelore é um cabildo. O que é um cabildo? No entendimento cubano, o cabildo é uma unidade religiosa que agrega pessoas, sacerdotes de um mesmo culto. Na verdade, Ifá Nelore se estabeleceu aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, como um cabildo cubano que se originou do Ifá cubano. E hoje eu ouso dizer que é a maior casa de Ifá, o maior cabildo cubano de Ifá do Brasil, porque ele congrega em si quase 200 babalaôs, milhares de alfacã e apetebi. Alfacã é aquela pessoa do sexo masculino que faz a mão de Orumba, se consagra ao Orumba. E apetebi é aquela pessoa do sexo feminino que se consagra ao Orumba, faz a mão de Orumba. Então são milhares de alfacã, milhares de apetebi que convivem dentro dessa macroestrutura, desse grande cabildo que se chama Ifá Nelore. Uma casa de culto que uma vez eu ouvi o meu padrinho Evandro, que é assim como nós nos referimos a ele, falar uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu cheguei em Ifá Nelore no dia 25 de dezembro para dar um abraço de Natal no meu padrinho. Ele estava jogando, e tinha uma fila de pessoas para serem atendidas, e aí eu virei para ele e disse: padrinho, hoje é Natal, será possível que nem no Natal o senhor vai ter paz para curtir ali a sua família? Né? E vamos esquecer da questão religiosa, pensar na questão familiar, né? No sentido familiar que tem no Natal. E ele me respondeu assim: meu afilhado, já imaginou se os hospitais pararem Carnaval, Natal, na celebração? E se uma pessoa tiver um acidente ou precisar de uma grande ajuda, e hoje só está feio. Se uma pessoa tiver um acidente ou precisar de uma grande ajuda, e o hospital está lá fechado, porque os médicos e enfermeiras estão no seu Natal. Como é que seria? A nossa casa é um hospital espiritual. Ela tem que estar aberta a qualquer momento, a qualquer hora, para atender a qualquer pessoa. E isso se mostrou para mim de uma generosidade fantástica. Mas mais do que uma generosidade, de uma dedicação, de um compromisso. Porque não é um discurso. Você pode ir agora, a qualquer momento, manhã, tarde, noite, ou até às vezes de madrugada, que você vai ser atendido no Ifá Nelore. E qual a importância de Cuba nesse processo? Por que Ifá cubano? Isso é uma questão imensa. Entenda bem. Ifá surgiu na Nigéria. Aliás, dizem, herdado do Antigo Egito, atravessou o deserto, tem muita coisa dos muçulmanos, isso daí. Mas, enquanto culto, ele se focou, se originou na Nigéria e depois se espalhou pelo Benin e por vários outros reinos e regiões africanas. Mas o seu foco inicial foi na Nigéria. Em 1830, o maior império nigeriano, que era o Império de Oió, guardião dos segredos de Ifá, foi tomado pelos muçulmanos. Tudo que havia da religião foi destruído, foi descaracterizado. Ao longo desses séculos, os negros nigerianos já vinham para o Brasil serem escravizados. Mas grupos de regiões distintas, dispersos, primeiro vieram os Bantos, depois vieram os Nagoi-Yorubá, depois vieram os Fon, aí mais ou menos paralelamente aos Nagoi. Mas, de uma certa forma, eles não viram como um grupo específico ou religioso. Quando isso acontece em 1830,
no Monte do Babalaú, é expatriado. E todos eles, coincidentemente, ou quis de face, quis o destino que fosse assim, foram para Cuba. Então Cuba se tornou a guardiã dos segredos de Urumila. Na própria Nigéria, eles estavam dispersos, na própria Nigéria, muita coisa não se fazia mais, agora se faz, até porque foi resgatado. Simplesmente porque quando o Ifá recebe esse título, né, de o oráculo mais fidedigno do planeta, ele é contextualizado no seu país de origem, e aí os universitários nigerianos e outras fontes do saber da Nigéria começam a resgatar, muitos deles vão a Cuba buscar aquilo que havia sido perdido. E resgatam, então, ao longo desses últimos 20 anos, mas ao longo desses últimos 400 anos, foi em Cuba que todo o conhecimento de Ifá foi registrado, se desenvolveu. E foi em Cuba que durante muitos anos, ao longo de séculos, surgiram os sacerdotes que fazem de Ifá ser o que Ifá é hoje. Então eu diria que Cuba é a grande guardiã de Urumila e a grande guardiã do Tratado de Ifá. E o que é a regra de Oxa e Lukumi? A regra de Oxa, ela é, na verdade, o sistema de culto de orixá praticado em Cuba. Se Ifá é um oráculo, a regra de Oxa é a prática do culto aos orixás. Em Cuba, essa regra de Oxa é dividida no culto Lukumi e no culto Arará. O culto Lukumi traz o legado e a ancestralidade do povo Nagoi-Yorubá, dos nigerianos. O culto Arará traz o legado e a ancestralidade do povo Fombe, do povo Daoné. Então, aqui nós poderíamos dizer que o Lukumi é igual ao nosso Quedo, o nosso Efon, em termos de sistema de referência religiosa, enquanto que o Arará é igual ao nosso Jiji, em termos também de referência religiosa. Então o Lukumi, ele traz isso daí, que é a prática ao culto dos orixás. Em Ifá não se faz santo. Em Ifá tem a consagração de mão de Orumila, como nós já vimos, e o único processo iniciático de fato, dentro de Ifá, é a iniciação de Babalaô, que são homens que não dão santo, né? Que não incorporam e que nascem com o destino de ocupar essa posição de sacerdote de Orumila. Aí é um processo iniciático específico dentro de Ifá. Fora isso, você vai em Ifá, você precisa fazer santo, por exemplo, em Cuba, é no Lukumi que você vai raspar o seu santo. É no Lukumi que você vai se iniciar em Exu, em Ogum, em Oxóssi, em Oxum, em Emanjá, seja lá qual orixá ele foi destinado. E é importante dizer também para vocês que esse culto é um culto cubano, o Lukumi. Né? Esse nome vem do povo Lukumi, que é um povo originário da Nigéria. E como os primeiros Nagoi-Yorubá foram para Cuba, enquanto para o Brasil vieram os bantos na mesma época, o que acaba trazendo? Eles receberam esse povo com esse nome original, que era o povo Lukumi. E quem eram as pessoas do povo Lukumi? Os Lukumi, né? Que seria como se fosse um plural de Lukumi. Então, na verdade, toda a prática Nagoi-Yorubá religiosa nasceu em Cuba pelo legado do Tratado de Ifá, que traz todos os princípios e necessidades do que é fazer o orixá. Então, Ifá é um princípio religioso e filosófico, enquanto a prática ritual de feitura de orixá estaria no Lukumi.
Aqui no nosso caso, a primeira rama que traz o Lucumim para o Brasil é o Ifaniló. Na verdade, o Ifaniló teve a preocupação de também dar esse suporte para aqueles que não tivessem uma vinculação religiosa precisa, seja com o candomblé, seja com a Umbanda, ou que seu destino fosse outro. Mas o Ifaniló não traz o culto do Lucumim para o Brasil. De que forma? Iniciando os primeiros sacerdotes desse culto em Cuba. Eu, inclusive, fui consagrado a Eleguá em Cuba. E como eu, várias outras pessoas, trouxemos esse conhecimento junto com o nosso padrinho, o Evangelho lá, para o Brasil. E hoje o culto do Lucumim dentro de Ifaniló é extremamente amplo e já conta com centenas de iniciados. E o que é o Palomonte? Veja bem, Juliana, eu falei para você que a regra de hoje tem um lado, na Goiurubá, que é o Lucumim, tem um lado Arará, que é o Fumbê, que dá o meandro. Palomonte representa a grande terceira força dos negros escravizados na América, que é o povo banto. Porque entre os bantos, diferente do que é para os Nagoiurubá e diferente do que é para os Dalmeanos, toda a religiosidade se concentra no culto à ancestralidade. As divindades do Nagoiurubá são divindades celestiais. As divindades Fon são divindades celestiais. Todas elas, Nagoiurubá e Fon, representam forças vivas da natureza, partículas divinas do grande Deus, Olodumare, Olorum ou Olof, são os três nomes aí de Deus. Enquanto que para os bantos, toda a força divina está contida na ancestralidade. As divindades são seres humanos que tiveram existência na Terra e que morreram e ascenderam como Inquices. O nome Inquice é o mesmo que Orixá para os Nagoiurubá e é o mesmo que Vodum para os Fumbê. Inquice são as divindades banto. O culto de Palomonte em Cuba é guardião dessa cultura banto, que através dos espíritos mentores, que são os gangas, né? Cultuados amplamente em Angola e Congo, vão trazer todo um culto de espiritualidade que é muito amplo dentro de Cuba, né? Muito semelhante ao que nós temos aqui na nossa Umbanda e até mesmo em algumas quimbandas no Brasil. É um culto à ancestralidade. Tanto a Umbanda quanto a Quimbanda também tem toda essa ligação com os bandos, né? São cultos que se ancoraram muito dentro da tradição banda. E o Palomonte é esse culto em Cuba, também trazido por Ifaniló para o Brasil, de uma forma inédita. Eu tive a honra de ter sido escolhido como o primeiro Taquinquice de Palomonte, iniciado em Cuba, para trazer esse culto fantástico para o Brasil, um dos cultos que eu pratico dentro aqui dos meus referenciais religiosos. E qual é a sua trajetória dentro do culto de Ifá? Bom, é essa daí. Eu entro para Ifá lá em 2012, né, oficialmente, como Alfacã. Depois, eu me consagro Obá Eni-Orietê. O que é Obá Eni-Orietê? O Obá, dentro do culto de Orixá, é aquela pessoa que é responsável pela iniciação como um todo, né, dos orixás. Né? É um babalorixá, é um babaloxa, como se diz em Cuba, mais graduado, que representa uma comunidade de santeiros, como eles chamam lá muitas vezes, mas de sacerdotes do culto de orixá.
Então fui consagrado em Cuba Eleguá, já era feito de Oxaguiano no Brasil, e a gente não desfaz o que é feito. Na verdade, não existe desfeitura de santo. Eu sou de Oxaguiano, e Exu na minha vida, Elegbara na minha vida, ou Eleguá na minha vida, veio somar, não dividir, veio trazer um novo sentido para a minha vida. Então hoje eu sou de Oxaguiano e Eleguá, consagrado lá em Cuba. E a partir daí, a minha dimensão como sacerdote, a minha vida religiosa, tomou um outro sentido, tomou um outro impulso, passou a versar sobre uma outra realidade. Então, ao longo desses últimos anos, né, ao longo desses últimos, eu estou na religião, por exemplo, na Umbanda, eu estou há 52 anos, né, 51 anos. Por exemplo, na Umbanda eu estou há mais de 50 anos. No Candomblé, eu sou iniciado, esse ano completa 35 anos. E em Fá estou há 12 anos. E é uma coisa muito interessante também sobre isso, porque como tanta coisa, né, junta, e o outro que eu saquei em Eleguá é Erdibe. E Erdibe diz que eu sou o escriba de Orunmila. Diz que para eu poder falar sobre Orunmila, para eu poder falar. E Erdibe diz que eu sou o escriba de Orunmila. Diz que para eu exercer meu destino, eu teria que ter percorrido todas as terras. Só assim eu poderia escrever sobre elas. E esse é um dos meus principais destinos, além do destino sacerdotal. Como iniciador, como propagador de cultos, eu também tenho esse destino que acaba se conjugando com a minha formação acadêmica, que é o de ser escriba de Orunmila. E viajar por todas as terras, e Ifá me permitiu isso com muita tranquilidade. Então eu comecei na Umbanda, eu passei e estou no Candomblé. Eu fui para a Regla de Oxum comigo e a Palo Monte, para poder entender todas as dimensões da espiritualidade humana, seja ela através das grandes divindades que nos guiam, seja ela através dos nossos mentores espirituais e da nossa ancestralidade humana. E o que o Ifá Niloro é hoje para o povo do santo? Eu ousaria te dizer o seguinte: Ifá Niloro é uma grande realidade. Ifá Niloro é hoje o alicerce para todas as casas de santo que eu procuro. O alicerce fundamental para que os sacerdotes possam exercer com conforto, conhecimento e tranquilidade o seu sacerdócio. Ifá Niloro é o local onde você vai buscar o desenvolvimento, o conhecimento, o conforto e até mesmo a cura para os seus problemas. E qual recado você deixaria, né, para o pessoal que está assistindo a gente sobre o Ifá? Eu diria que tudo na vida evolui. Conhecimento se adquire. A tradição é fundamental. Afinal de contas, é através dessa ancestralidade que existiu antes de nós que nós somos aquilo que somos hoje. Mas o conhecimento é um grande agregador para todas essas coisas. Então eu diria que Ifá traz isso, traz a possibilidade de você descobrir quem você é, traz a possibilidade de você entender a sua espiritualidade, traz a possibilidade de você redesenhar o seu destino
e traz a possibilidade de você curar-se das suas mazelas, dos seus problemas. É como se diz, para tudo há um ebó, para tudo há um trabalho, para todos há uma palavra. Então, eu acho que um religioso de verdade hoje em dia não consegue caminhar sem Ifá. Ifá hoje é essencial na vida de todo mundo. O meu grande conselho para quem nos assiste é: faça sua mão de orgulho. Descubra quem você é. Descubra qual é a sua essência divina. Qual é o seu chá de verdade. Descubra as coisas que são aconselháveis para que você possa se desenvolver na vida. E, sobretudo, entenda aquelas que não são nada recomendáveis. Se você quiser ter uma vida longa, se você quiser ter saúde e se você quiser ter prosperidade, que são as três coisas que todo mundo